Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8. Prometo chegar no máximo até às 9 horas, tá? Talvez 9h05. Vamos lá? Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 até o 8 e depois o verso 10, a parte A. Todos acharam, amém? Tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Verso 11, tudo fez formoso no seu devido tempo. Amém? Sente-se, por favor. É muito comum eu, você e todos nós, seres humanos, a gente usar aquelas expressões, não deu tempo, não vou chegar a tempo. E ontem eu tinha um compromisso, né, Lindomar? Mas avisei, não vou chegar a tempo. E o que é o tempo, na verdade, nada mais do que a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia do passado, do presente e do futuro. Então, essa ideia de criar no ser humano a questão do passado, do presente e do futuro envolve vários acontecimentos na vida do indivíduo ao longo de toda a história da sua vida. E, embasado nisso, às vezes nós queremos culpar alguém pelo lapso, talvez, da nossa memória dos compromissos, e alguém vai ter que pagar a conta, e vai ser o tempo. Não deu tempo, não cheguei a tempo, não estou conseguindo tempo. Sendo que muitas das vezes a gente teria que reduzir certas atividades dentro do tempo. Se alguém puder me ajudar no telão em Gênesis capítulo 8, versículo 22, vamos correr um pouquinho aqui e simplesmente lampejar um pouquinho a mensagem de Deus aqui essa noite. Em Gênesis capítulo 8, verso 22, está escrito assim, Deus está dizendo, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus aí, ele restabelece em Gênesis 8 e 22 o tempo do ciclo das estações. E tudo segue o protocolo divino. Eu essa noite, no meu vago conceito, eu divido o tempo pelo menos em duas palavras aqui essa noite. A primeira expressão é algo que todos nós conhecemos, que está no meu pulso, está no pulso de alguém, está no celular, está pendurado na parede da cozinha. Geralmente o relógio ele não fica no quarto, né? Geralmente ou é a cozinha ou é a sala, às vezes para as visitas se tocar logo e ir embora, né? Mas geralmente as pessoas têm os seus lugares certos aí para deixar o relógio. Mas eu divido o tempo em duas palavras pelo menos, para mim poder resumir. E a primeira palavra é uma expressão que todos nós conhecemos, que é a palavra cronos. Cronos é o tempo na dimensão dos homens. E essa dimensão dos homens, essa questão de cronos, tempo na dimensão dos homens, na mitologia grega, por exemplo, havia a expressão chamada de tempo cronológico. É um tempo que segue os seus protocolos. É um tempo mensurável, linear. Ou seja, você consegue medir esse tempo. No conceito grego da mitologia, você consegue dividir esse tempo. Em que sentido? Nós temos dias.
E os dias, eles são divididos em quantas horas? Quantas horas? 24. Os meses são divididos em quantos dias? Com exceção de fevereiro. A gente usa uma média de 30, 31, mas a média são 30 dias. Alguém aqui já viu um mês de 40 dias? Um mês de 25 dias? Porque os homens, nesse cronos, nesse tempo cronológico, ele divide o seu tempo em horas, dias, meses e anos. Então, é um tempo cronológico dividido. Por exemplo, eu tenho um tempo para começar e eu tenho um tempo para terminar a pregação. Todos nós somos assim. É um tempo dividido pelos homens. Então, cronos, além de significar um tempo cronológico, também significa um tempo quantitativo. Em que sentido? O quantitativo são as quantidades. Por exemplo, eu vou amadurecer a nossa ideia aqui essa noite. Por que cronos é um tempo quantitativo? Porque o dia tem as suas horas. Os meses têm os seus dias e acabou. Depois que termina os 30 dias, vai se iniciar um outro mês. Depois que termina as 24 horas, vai se iniciar um outro dia. Depois que termina os 365 dias, vai iniciar um outro ano. É um tempo quantitativo, cronos, que ele tem um tempo definido e ali ele tem que parar. Por exemplo, tempo de fazer as tarefas. Então, cronos, no tempo quantitativo, olhe só isso. Você tem as suas tarefas, você tem os seus compromissos, mas também envolve objetos. Por exemplo, você tem 10 reais aí? Eu defini o tempo quantitativo para você, que envolve questão de objetos. O dinheiro é um objeto. É um bem, mas é um objeto. E ele tem os seus números. E os seus números, eles vão parando por ali. 10, 20, 30, 50, mas tem um limite ali. Por exemplo, Eclesiastes 3, 1 a 8, está se referindo a um tempo quantitativo. Alguém aqui vai viver eternamente aqui na terra hoje? Deus disse para o ser humano que a duração da nossa vida é quantos? Quanto? 70 anos, tempo quantitativo. Os que passam além disso, só vai arrumar uma dor na coluna, uma perna vai mancar, vai parar de circular sangue na veia, vai à falência, vai morrer. Então tem tempo de nascer e tem tempo de morrer. Quem nasce, já nasce morrendo, porque o tempo vai sendo contado. É um tempo quantitativo que Salomão está se expressando aqui, dentro da expressão chamada cronos, tempo na dimensão dos homens. Pense bem nisso, no que eu quero te falar aqui, para mim poder resumir tudo que eu preciso falar essa noite. Cronos é um tempo que começa, mas vai terminar. Quantas tarefas você realizou hoje? Lá na tua empresa, no teu trabalho, seja onde for. Você poderia tocar até meia-noite hoje? Se todo dia você consegue tocar até meia-noite? As tarefas, elas têm um limite e uma quantidade, e ali você vai parar. Depois você continua no outro dia. São questões quantitativas. A quantidade. Grave bem o que eu estou te dizendo aqui essa noite. Tudo isso Salomão está dizendo assim: debaixo do sol. Repita comigo: debaixo do sol. Grave isso. Esse é o tempo dos homens, debaixo do sol. A segunda palavra que eu quero me expressar essa noite é diferente. É um tempo chamado de Kairos, tempo na dimensão de Deus. Enquanto que o Cronos ele é medido debaixo do sol, o Kairos é medido acima do sol. Estão me entendendo? Porque é o tempo de Deus. E o tempo de Deus se mede acima do sol, e o tempo dos homens se mede abaixo do sol. Em 2 Pedro 3 e 8, Pedro está dizendo assim: porque para o Senhor um dia é quanto? 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus não é o tempo dos homens. Quando falamos em Kairos, tempo na dimensão de Deus, nós estamos falando que esse tempo, ele não é quantitativo, mas ele é
qualitativo. Enquanto que debaixo do sol, o tempo chamado Cronos, ele é quantitativo de quantidade, acima do sol, o tempo de Deus chamado Kairos, ele é qualitativo, ou seja, tem muita qualidade. Calma que eu vou refrescar a tua memória aqui. Você pega o capítulo 6 de Juízes e o capítulo 7. Chegou o tempo de Deus na vida de Gideão. Chegou o tempo, mas Gideão não sabia desse tempo. Você não sabe o tempo de Deus na sua vida, muito menos eu, mas lá em cima corre, acima do sol, debaixo da terra, a gente trabalha, a gente luta pelo pão de cada dia, mas o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo aqui. Chegou o tempo de Deus chamar Gideão. Tudo tem um tempo, e chegou o tempo lá em cima de Deus chamar Gideão, e quando olha para Gideão, então coloca todas aquelas desculpas dele, minha família é uma família fraca, não tem influência, e etc. No capítulo 7, depois que Deus dá as provas no capítulo 6, no capítulo 7, quantos midianitas eram, Clay, contra Israel? Quem se lembra? 135 mil inimigos contra... Quantos que começaram? Quantos que começaram com Gideão? 32 mil. Aí chegou o tempo de Deus usar Gideão. Aí Deus disse assim, não é quantitativo, é qualitativo. Ô Gideão, vai eliminando. Porque no meu tempo, eu não trabalho com quantidade, mas eu trabalho com qualidade. Vai eliminando. É muita gente, tira mais. E quanto que sobra? 300. Ô Gideão, no meu tempo, é um tempo qualitativo, eu vou trabalhar com qualidade para cumprir os meus propósitos na sua vida e na vida do meu povo. Deus então faz isso. Agora você pega na matemática 135 mil midianitas contra 300. Sabe quanto é que dá a proporção, Clay? 4,5 contra 1. Você já pensou, homens de guerra, já era de suar a mente deles de lutar contra um midianita, que eram homens também experientes na guerra. Aí Deus diz, não, vai ter que ser 2 contra 1. Aí Deus diz, não, vai ter que ser 3 contra 1. Aí Deus diz, vai ter que ser 4 contra 1. Vai ser 4 midianitas contra 1 judeu. Só que Deus estava no meio dessa qualidade. E todos eles que lutaram, os 300, não arredou o pé, porque tinham qualidade, e chegou o tempo de Deus, mas chegou um tempo com qualidade. Para Deus fazer muita coisa, Ele não precisa de muita coisa não, é pouca coisa que Ele precisa para realizar os seus projetos no seu tempo. Aleluia. Outro exemplo que eu te dou essa noite, sempre vai chegar o tempo de Deus na vida de alguém. Sempre vai chegar o Kairos na vida de alguém, sempre, sempre, e a maioria nunca vai estar esperando que vai chegar esse tempo, mas sempre vai chegar o tempo de Deus na vida de alguém. Por exemplo, quando Deus chama Moisés no capítulo 3, no capítulo 4 de Êxodo, Deus olha para Moisés no capítulo 4 e diz assim, o que você tem na mão? O que Moisés falou? O que Moisés falou? Um cajado. Com esse cajado, você entra dentro do Egito e provoca a libertação lá dentro contra milhares e milhares de egípcios. Porque chegou o tempo de Deus com qualidade na vida de Moisés. Você pega Mateus 14, 17, uma multidão com mais de 5 mil pessoas. Aí você observa assim, como vamos comprar pão para tanta multidão? Os que eram para professar a fé estavam retrocedendo. E vasculharam no meio da multidão e acharam o quê? 5 pães e 2 peixes nas mãos de um menino. Deus disse, é o tempo da multiplicação, eu vou trabalhar com pouca coisa. Chegou naquele dia a multiplicação naquele lugar, através de pouca coisa. Porque para Deus fazer muita coisa, Ele precisa de pouca coisa. 1 Samuel 17, 49, eu vou só trazer esse lampejo para você.
Quando, todos nós sabemos disso, né? Quando é para vencer o gigante Golias, o que Davi tinha na mão? E uma pedra, porque ele usou só uma. E com aquilo, por que Deus usou Davi naquele momento? Porque chegou o tempo, todo mundo desafiava, vem para cima de mim, ele desafiando, vem para cima, até que chegou um ponto que Deus disse, o tempo é hoje eu levanto Davi, e eu vou usar Davi com qualidade, eu não vou levantar um exército contra os filisteus, eu vou levantar um só, e com pouca coisa na mão dele, porque havia chegado o tempo de Deus levantar Davi, mas não com muita coisa, com pouca coisa. Kairós é um tempo com qualidade que Deus se manifesta na nossa vida. Aleluia. Em 2 Reis, vai embora Elias, a capa cai, Elias dobra a capa e faz um desafio ainda. Onde está o Deus de Elias? Ele dobra a capa e bate nas águas do Rio Jordão. Porque havia chegado o tempo de Deus usar Elias com qualidade para abrir o Rio Jordão e começar a engrandecer o seu nome naquele lugar. Meu irmão e minha irmã, tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. Tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito que o ser humano não entende coisa nenhuma. Mas Deus sabe o que está fazendo e Deus sempre vai fazer no tempo dEle. Kairós é um tempo oportuno de Deus. Kairós também é um momento oportuno de Deus. Vocês se lembram em Juízes capítulo 6? Das muralhas de Jericó? Alguém coloca para mim em Juízes capítulo 6, versos 10 e 16. Vou te trazer um pouquinho ali da Bíblia rapidinho. Eu não quero me prolongar, que o tempo já acabou. Mas vamos lá, rapidinho. Juízes 6 e 10. Josué, vamos lá, que é a época de Josué. Tá certo, vamos lá? Rapidinho. Josué. Alguém lê então para mim? Vamos lá? Ok. Qual é a ordem que está dizendo ali para o povo? Era para não gritar. Verso 16. Vamos lá. Qual que é a ordem no verso 16? Era para o povo gritar. Kairós significa o momento oportuno de Deus. Não era tempo de gritar no verso 10. No verso 16, aí havia chegado o momento de gritar e as muralhas desceram para o chão. É o tempo de Deus na minha vida e na sua vida. Uma hora esse tempo vai chegar para ti. Uma hora esse tempo vai chegar na sua vida. É um tempo de plenitude. Eu quero correr bastante aqui. É um tempo do momento certo. Em Apocalipse 2, quando Deus está falando para Tiatira, Clay, Deus disse assim para a igreja de Tiatira, Jean: dei-lhe tempo para se arrepender, mas não quis. Kairós significa um tempo que Deus está dando para as pessoas como uma oportunidade. Aleluia. Às vezes Deus vai agir no tempo dos homens. Sabia disso? Por exemplo, o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro fica preso. Ficou quantos dias preso, Clay? Quantos meses? Uma noite. E no outro dia seria julgado e condenado. Aí o que Deus faz? Deus interfere naquele tempo e entra com o seu tempo, manda um anjo, liberta Pedro e livra ele, porque não era tempo de Pedro morrer ainda. Então Deus, no seu tempo, sempre vai se manifestar no tempo dos homens para fazer e cumprir os seus propósitos pré-determinados por Ele. E você e eu não sabemos de nada. Você sabia que um dia você seria crente? Você sabia que um dia você seria um pregador do Evangelho? Você sabia que um dia você seria um ministro do Senhor? Não, mas o tempo de Deus havia chegado na sua vida no passado para Deus cumprir os propósitos dEle na sua vida. Quando chega esse tempo de Deus, Ele vai usar quem Ele quiser, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer.
Quando Balaão, o falso profeta, está ali intertido nas suas questões, a jumenta vê o anjo, mas o Balaão não. A jumenta fica com medo do anjo, e por fim ela acaba espremendo o pé dele, e acabou machucando, e o Balaão endóida, pira a cabeça, vai lá e dá uma surra na jumenta. Aí a Bíblia diz que Deus fez a jumenta falar. Por que você me espanca se esses anos todos eu estou te servindo? E Deus, o anjo disse assim, ó, se não fosse pela jumenta, você já estava morto. Então Deus, para cumprir os seus propósitos, Ele vai usar o que Ele quiser, mas não para brincar de soltar poder. Deus vai usar para cumprir os seus propósitos grandes. Por exemplo, Ebed-Meleque, quando Jeremias está na prisão, o rei dá ordem para Ebed-Meleque, o etíope, um africano, e diz, vai lá e tira Jeremias da cisterna que ele está afundado lá. Deus usa Ebed-Meleque para cumprir os seus propósitos na vida de Jeremias. Não era para Jeremias morrer ainda. Eu vou te dizer mais um outro exemplo aqui para terminar. Deus usa quem Ele quer, na forma que quer e da maneira que quer e aonde Ele quiser. Aonde Ele quiser. Muitas das vezes nós ficamos esperando que Deus use e se manifeste na igreja e Deus está se manifestando lá fora. Através de um evangelismo, através de uma conversa, de uma visita, e ninguém está vendo, mas Deus está se manifestando lá, se manifesta no trabalho, se manifesta aonde Ele quiser, para cumprir os seus propósitos. A Néia foi ontem fazer uma visita, sentimento do coração, é coisa de vocês da família do sangue, né? Tu acredita que quando chegou na casa, a mulher surtou, tinha trancado o filho dentro de casa, e estava apagada, e se não fosse lá alguém para arrombar a porta, morria lá dentro. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que quiser, e no lugar que quiser, para cumprir os seus propósitos, porque o tempo de Deus é para todo dia, toda hora e todo instante. O Ciro, rei da Babilônia, eu resumo aqui, todo judeu foi transportado para a Babilônia. Boa parte deles levaram algum pouco de ouro, prata e bronze. Conseguiram levar no bolso, num paninho amarrado, mas levaram para a Babilônia. Quando chegaram na Babilônia, ainda eram muito novinhos. Mas Deus disse que eles ficariam sofrendo lá por 70 anos. Na Babilônia, eles perdem a esperança de tudo. Me ajuda ali, João, no Salmo 126, para mim citar essa última referência aí. Eu não sei se está chegando o tempo de Deus para a sua vida, tá? Num belo dia, quando terminou os 70 anos, e o povo já não sabia de mais nada. Nada. Absolutamente nada. Num belo dia, Deus vai lá e, no coração do rei Ciro, um pagão idólatra, e trabalha dentro do coração de Ciro. Liberta meu povo, dá carta de alforria para o meu povo. Quando ele acorda, ele chama os seus súditos e diz, de hoje em diante, eu declaro a liberdade de todo judeu que está aqui no país. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós estávamos como que sonho. Eles não tinham mais ouro, eles não tinham mais prata, eles não tinham mais bronze, eles não tinham mais roupa bonita para vestir, não tinham cabelo bonito penteado, eles não tinham mais terra, eles não tinham absolutamente nada, estavam na bancarrota, e o que eles faziam naquele sofrimento era chorar e prantear, e a geração ficou lá dentro, e alguns já meio que velhos, então a única coisa, Nilton, que eles podiam fazer era sonhar. Já ficou numa situação, depois de mim, não tinha mais o que fazer, não tinha mais saída, aí a gente vai sonhar mais ainda. Certo, Jean? É no sofrimento e na angústia que a gente sonha mais ainda. A gente sonha com a vitória, a gente sonha que um dia Deus vai colocar a sua mão sobre nós e nos libertar do cativeiro. Agora a pessoa que está com a barriguinha cheia, figuradamente falando, não tem sonho nenhum.
Mas quem está lá no fundo do poço, chorando, gemendo, perdeu tudo na vida, são as pessoas que mais sonham. E o judeu estava sonhando, era o que eles tinham para fazer. Sonhar não faz mal para ninguém. Sonhar faz até bem para a alma, porque neutraliza como um anestésico a dor no nosso corpo, para a gente pensar num futuro, pode ser que nunca vai acontecer. Eles tinham um sonho de um dia sair do cativeiro, mas era só um sonho. João, vamos lá, Salmo 126, não esquece de mim aqui. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como alguém que estava sonhando. Você imagina naquele reino todo, Anilton, todos levantando cedo para trabalhar, para sofrer, levar chicotada. Naquele dia não tinha mais chicotada, não tinha mais nada, e a conversa começou a correr no meio do povo. Ei, o Ciro deu liberdade total para os judeus. Não pode. O Ciro deu liberdade para todos os judeus cativos. Se quiser voltar para a terra, volta. Se quiser ficar aqui, fica. Mas deu liberdade. E eles começavam a sonhar, a beliscar entre si. Será que isso é verdade? Você tem algum sonho? Você tem algum sonho? Você tem algum sonho? Você não sonha mais? Tens algum sonho? Vamos lá, João, rapidinho. Sequência. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Chegou o tempo de Deus colocar o seu povo em liberdade e restaurar o seu povo. Vai chegar um tempo na sua vida que Deus vai te restaurar se você quiser, tá? Deus trabalhou na vida de Ciro no tempo dele, deu a liberdade e restaurou o seu povo. E o pranto de Eclesiastes 3 e 4 diz: há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Chegou o dia de dar sorriso. Chegou o dia da felicidade. Terminando. Quando eles voltam para Jerusalém, 70 anos cheio de mato, cheio de entulho, cheio de tranqueiras, terra infrutífera, não tinha mais nada. O povo que entrou na Babilônia sem nada, entrou com ouro, só voltou com semente na mão para plantar na sua terra. Só isso que aconteceu. E quando vai, a história nos diz que muitos choravam por causa da situação de Jerusalém e a nação que estava terrível, seca. E eles chorando, não tinha arado, não tinha ferramentas, a única coisa que eles tinham eram as duas mãos, e com as duas mãos eles cavavam o chão e colocavam a semente e depois tampavam. Meus irmãos, o que vai um dia vai ter que voltar. Você planta hoje, mas na volta um dia você vai colher. Se põe em pé, por favor. Desde quando Israel pensou que um dia ia ter a liberdade de voltar para a sua terra? Só tem o gosto da liberdade quem já foi preso um dia, que nunca viu a luz do sol. Deus lá no céu sempre vai estar trabalhando, meus irmãos. Sempre vai ter os teus planos. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito debaixo da terra. Se Deus quiser, Ele pode entrar no meio do tempo dos homens. Ele pode usar o teu patrão. Sabia disso? Ele pode usar alguma empresa e pessoas ímpias para poder te abençoar e Deus cumprir o propósito dele na sua vida. Mas Deus pode, Ele faz e Ele tem todo o poder para fazer isso, porque não existe um outro Deus além do nosso Deus, soberano, eterno, imutável, todo-poderoso, imarcessível, que tem todo o poder de manifestar todos os seus planos no meio dos homens. Quantas e quantas pessoas aqui que o diagnóstico era para a morte e realmente o tempo do Cronos era para morrer, mas Deus veio e entrou com o seu tempo e reverteu a situação para cumprir os seus propósitos. Hoje você está vivo por causa do plano de Deus e o propósito que Ele tem na sua vida. Então engrandeça o nome dEle e bendiga Ele por tudo que Ele realizou na sua vida.
Vai chegar o tempo de Deus na sua vida. Escreve o que eu estou te falando aqui essa noite. Vai chegar o tempo de Deus na sua vida. Vai chegar a hora que Deus vai manifestar o seu tempo e modificar o tempo dos homens para engrandecer o seu nome. Porque quando saíram do cativeiro, uma nação que para as outras nações não valiam mais nada. Nada. Era uma nação que era tão poderosa e reduziu a nada. Perdeu o carro, perdeu a casa, perdeu a família, perdeu tudo. Perdeu, mas quem dá a última palavra é Deus. Aí quando viram que saiu em liberdade, começou a plantar, a vida começou a funcionar, as nações diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. O foco é as pessoas verem o que Deus está fazendo na sua vida, sem você ver, mas depois eles reconheceram dizendo, realmente, grandes coisas fez o Senhor por nós. Deus já fez alguma coisa na sua vida? Tem certeza disso? Deus já realizou alguma coisa na sua vida? O tempo de Deus na sua vida pode ser que vai se manifestar amanhã, na outra semana, porque Deus tem um tempo diferente do tempo dos homens. Deus faz coisas grandiosas, meus irmãos. Tem pessoas que Deus usa, que você diz assim, mas como? Porque Deus tocou no coração e no sentimento deles, para poder cumprir os propósitos deles na sua vida. Curve a sua cabeça, nós vamos orar. Pai Celestial, queremos te agradecer pela tua soberania, pelos propósitos que o Senhor tem na vida de cada ser humano. Teus planos são infalíveis. Eles vão se cumprindo paulatinamente, Senhor, dia após dia para a tua glória. Nós não conseguimos ver, Senhor, aquilo que tens planejado e decretado já sobre nossa família, nossos filhos, ministérios, igrejas, mas que possamos, Senhor, a cada dia receber a tua graça para viver a cada dia o teu plano e os teus propósitos. Que esse ouvinte que deu crédito na tua palavra, porque nem todos dão crédito na tua palavra, que ele possa ser abençoado pela mesma, ser agraciado por ti com as tuas bênçãos, e que possa viver os teus propósitos. Quem crê diz amém.